A paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja, aqui quem vos fala, vosso amigo Bispo João Paiva. Agora, praticamente 10 horas da manhã, onde nós entramos na presença desse grande Deus, para que Ele possa falar conosco, para que Ele possa nos apresentar, porque Ele diz, né, se buscar-me-eis, me achareis quando buscar-me-eis de todo o coração. Então, nessa manhã, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, olhando para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Pedimos a sua direção, que o Senhor venha falar conosco, nos dar todo o entendimento e sabedoria, que venhamos, Pai, diminuir, que o Senhor cresça, Pai, em nossas vidas. Queremos aprender de Ti, meu Pai. Sabemos que essa caminhada, meu Pai, não tem sido fácil, mas a Tua palavra nos recomenda e nos orienta, que esforça-te, que eu te ajudarei. Então estamos aqui, Pai, querendo aprender de Ti, Pai, porque Tu és manso e humilde de coração. Venha mesmo, Aricanta, Maiacanta, Xalamacaia, Labachuri, Lamanaia. Sim, Pai querido, nós estamos aqui com todo o entendimento para Ti, meu Pai. Venha, Pai querido, nos ensinar a avançar, a caminhar, a suportar, Pai, a resistir às obras satânicas, meu Pai. Sabemos, Pai, que nós somos acrisolados, Senhor Deus, nesse mundo, para que possamos ser separados para o Senhor, Pai. Enquanto estivermos aqui, a Tua vida, Senhor Deus, será exaltada através das nossas vidas, meu Pai. Sim, Pai querido, Pai amado, as perseguições vêm, as calúnias, o sofrimento, a tempestade, mas, Senhor Deus, não é momento, Pai, de nós separar de Ti, meu Pai. É o momento de nós nos esforçar. É o momento, Pai querido, nas dificuldades, de dizer que Te amamos, Te louvamos e Te glorificamos e Te exaltamos. Sim, que essa palavra aqui, Pai querido, que o Senhor nos deu ao nosso coração, que ela venha nos dar o avivamento e nos encorajar a prosseguir, porque o Senhor diz que no mundo teríamos aflições. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci, e aquele que crê também será vencedor. Então, Pai, se cumpra em nossas vidas, nos fortalecendo nessa manhã, nos encorajando a avançar. Sim, Pai querido, nos dando toda coragem, Pai, todo ânimo e toda disposição. Que seja o Senhor, Pai, nas nossas vidas, meu Pai, que nós não venhamos olhar as dificuldades, nem a tempestade, mas nós venhamos olhar para aquele que pode todas as coisas. Sim, meu Pai, o Senhor está conosco nessa batalha. O Senhor, Pai querido, é que tem nos dado toda a sustentação. O Senhor é que cuida, o Senhor é que zela. Sim, meu Pai, o Senhor faz tudo, Senhor Deus, ao nosso favor. Sim, Pai, o Senhor nos muda, nos capacita, nos aprimora, nos corrige, nos exorta, nos faz a ferida, mas o Senhor, Pai querido, é que cuida, que zela, que faz o curativo, para que possamos entender que é nas aflições, nos desertos, que nós vamos aprender a reconhecer e ver, Pai querido, que posição estamos em relação à nossa fé. Pai, muito obrigado por esse momento de oração, e aqui nós vamos entrar na Sua palavra. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amada igreja, você que está aí, aqui quem vos fala é o Bispo João Paiva. Eu gostaria que você curtisse, que você me seguisse, você desse a oportunidade de me ajudar lá no canal do YouTube. Está sendo uma batalha, igreja. Não está fácil conseguir inscrito, não. As pessoas, não sei, eles não dão crédito à palavra de Deus. Isaías 53 fala, né? Quem tem crido na minha pregação? Muitos não querem seguir o homem de Deus, que tem uma palavra de Deus para edificar a sua vida. Toda manhã estou aqui com uma palavra de Deus para a sua vida. Tenho sempre pedido para as pessoas me seguir lá no canal do YouTube. E está uma dificuldade. Está mais fácil de achar uma nota de 200, de $100 do que conseguir uma inscrição lá no canal do YouTube. Então eu peço a sua ajuda, amada igreja. Glorifique e exalta a Deus. Então dê um pulinho lá no canal do YouTube, digita lá Bispo João Paiva, faz a inscrição lá. É 3, 4 segundos que você vai gastar para ir lá no canal do YouTube. É só digitar lá Bispo João Paiva. Eu não sei o que impede você de dar a sua bênção ali, fazer a sua inscrição. Você tem que contribuir com a obra de Deus, igreja. Muitos não contribuem, muitos só querem, só pedem, mas não ajudam.
não faz o seu esforço, não contribui para a obra de Deus, né? Aqui, o que Deus fala aqui para nós aqui em Marcos capítulo 1? Aqui Deus fala sobre a tentação que ele passou. Todos nós vamos passar, igreja. Não é sem luta que você vai conseguir algo. Você vai ter lutas. A luta vem, igreja. Ela faz necessário. Talvez você esteja preocupado com tanta luta, né? Você tinha que glorificar a Deus por você estar suportando essas lutas. Porque o primeiro que está sendo enfrentado e afrontado é Deus, igreja. Não é você, não. Você tem que entender que Ele que peleja por você. Você tem que entender que essa luta que você passa, essa aflição, é para glorificar e exaltar o nome dEle. Muitos não querem, né? Não querem enfrentar lutas. Muitos querem facilidade, não é verdade, igreja? Então, aqui que Deus diz: e ouviu uma voz dos céus, dizia: tu és o meu filho amado, em que me comprazo. Repetindo, e ouviu-se uma voz dos céus. Sabe, igreja? Quando nós elevamos os olhos para o alto, de onde vem o socorro? Vem de Deus. Ele está lá no alto, igreja. Ele não está aqui na terra. Os nossos pensamentos jamais vai coincidir com os pensamentos de Deus, porque o nosso pensamento é terreno. E o dele é lá do alto. Lá do alto ele vê tudo. Ele sonda tudo. Ele tem o controle de tudo e de todos, igreja. Então você tem que ouvir essa voz. Você tem que criar uma situação para você saber como você ouve essa voz. Ele diz que aqueles que ouvem a voz dele não vão andar órfão. Igreja, o que é andar órfão? Não vão andar desorientado, perdido, apavorado, com medo, inseguro, com dúvida. Não, igreja. Você tem a convicção, certeza, que aquele que está lá no alto, ele está cuidando, ele está zelando de você. Aleluias. E quando você ouve essa voz, ela é inconfundível. Você sabe separar a voz dele. Você sabe a voz do seu Senhor. Você conhece a voz do seu pastor. Sabe, igreja, quando nós entendemos essa área, tudo facilita em nossas vidas. Você vai ter luta, não vai ter facilidade, muito pelo contrário, você vai ter dificuldade. Porém, ele diz: resista o diabo que ele fugirá de vós. E aqui continua dizendo: e ouviu-se uma voz dos céus que dizia. O que essa voz fala para você, igreja? O que essa voz está dizendo para você? Segue, prossegue, pare, pensa, examina. O que ela está te orientando? Não vai, ali é um perigo, espera, aguarda a minha voz. Que voz você está ouvindo, igreja? Muitos estão ouvindo vozes, não voz, vozes. Muitos não entendem. Quais as vozes? Aquilo que diz para você, tem coisa que entra aqui e sai aqui. E tem coisa que entra aqui e não sai aqui, fica aqui. Aí você fica ouvindo aquelas vozes. Você, em vez de seguir aquilo que Deus está falando, você segue as outras vozes. É mais fácil ouvir as outras vozes, né, igreja? Nós colocamos empecilho em tudo. Tudo para nós é dificultoso. Nós não vemos facilidade quando vem as coisas de Deus. Nós sentimos dificuldade. Não posso, não é para mim, é muito para mim. Se Deus está falando com você, porque Ele sabe que você pode. Apenas você tem que se esforçar. Ele vai dar a estratégia. Nada veio para ficar. Nem nós não viemos para ficar nesse mundo. Aqui nós apenas somos uns peregrinos. Aqui nós somos sabatinados, acrisolados. Aqui nós somos aprimorados. Aqui nós vamos saber para onde iremos. E aí essa voz dizia: aleluias, tu és o meu filho amado, em que me comprazo. Sabe, igreja? Deus, Ele nos chama de filho. Ele nos chama pelo nome, Ele não chama por apelido. Está entendendo, igreja?
Ele diz na palavra, né? Tu és o meu servo, na qual chamei pelo teu nome. Aleluias. Deus, ele conhece cada um de nós, igreja. Lembra de Adão? Adão, onde você está, Adão? Adão estava lá, se escondendo, né? Quando ele andava puro, sem malícia. Quando ele andava na obediência. Ele tinha prazer de ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que todos os dias Deus falava com Adão. Onde você está, Adão? Estou aqui, Senhor, estou aqui. Mas quando ele pecou, ele se escondeu. Sabe, igreja? Nós não podemos se esconder. Não conseguimos se esconder de Deus. Você pode esconder do seu marido, do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu pastor, do seu patrão. Você pode se esconder. Eu quero ver você se esconder de Deus. Deus sabe aonde você está falhando. Aliás, onde nós estamos falhando. E aí ele chama nós de filho. Aí quando nós nos desviamos do caminho, ele nos corrige. Ele nos puxa a orelha. Ele puxou a orelha de Adão. Mas Adão preferiu ouvir outra voz, né? A voz da serpente. Igreja. Muitos estão ouvindo vozes dizendo que o Espírito Santo está falando, mas é a voz da serpente. Que lá em Apocalipse é o dragão, Lúcifer. A cobra venenosa, onde contamina a humanidade com mentira, com engano. Muitos estão sendo enganados com promessas, com facilidade. Sabe, igreja, para nós constituir a glória de Deus é pelo esforço. O mundo é tomado pela força, igreja. Quando você vê tudo fácil, desconfia. Deus, ele nos acrisola no fogo. Igreja. Para poder ver como nós agimos. Muitos começam e desistem. Muitos começam e param no meio do caminho. Muitos vão perder a salvação porque não perseverou. Então ele diz, tu és, né? O que ele diz? Ali, tu és o meu filho amado em que me compraz. Deus, ele quer se agradar de ti e de mim, igreja. Na obediência, na caminhada com Cristo. Sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda. Sem retroagir. Deus, ele quer usar você para desmoralizar o inferno, igreja. Ele quer deixar você passar lutas, perseguições, mas ele tem o controle, ele sabe até o nosso limite, onde nós vai, ele sabe. Ele não vai te dar algo para você desistir, digamos assim, avançar sabendo que você vai desistir. Não. Sabe, igreja? Deus, ele quer que você persevera. Ele quer que você caminhe seguro. E aí, o que ele está querendo dizer aqui, igreja? O que Deus fala essa manhã para mim e para você? Ele fala que nós temos que buscar mais a Deus. Ele quer que você seja chamado como filho. E para você ser chamado filho, existem mandamentos. Existem doutrinas diante da palavra de Deus. E aí, o que ele quer que nós entendamos? Que você tem que aprender a meditar na palavra de Deus, igreja. Se você colocar ele em primeiro lugar, você sabe o que vai acontecer com você? Você será ser chamado filho de Deus. Deus, ele quer tirar nós, no princípio, nós somos o quê? Pecador. Salmo 51 fala, me fui concebido pelo pecado, igreja. Nós temos que aceitar Jesus para nós sermos lavados naquela água, no batismo, tirar toda
aquilo que é pecaminoso, porque nós fomos concebidos pelo pecado. A natureza pecaminosa, ela tem que ser tirada de nós. E aí nós temos que ser nascido do Espírito Santo. E aí você é chamado filho de Deus. Aí você passa a ser separado para Ele. E aí, claro, nós vamos receber uma cartilha, né? Pode dizer, né? Um manual, que é a palavra de Deus, onde você vai meditar nela de dia e de noite. Você tem que meditar na palavra. A Bíblia diz que lá em João 15:5, que sem Deus nada podemos fazer, igreja. Sem Ele não vamos chegar a lugar nenhum. Você pode até avançar, mas você está na areia, você não está construindo na rocha. O Salmo 127 diz que é em vão você edificar a casa sem o guardião. Você tem que colocar Deus como seu guardião. E aí Ele cumpre o Salmo 91:11, que Ele dará ordem aos anjos a teu respeito, igreja, para nos proteger e abençoar em todos os nossos caminhos, aonde qualquer que nós andar. Tem a ordem dos anjos para nos proteger. E você acha que o anjo vai perder alguma batalha? Não, Daniel se prostrou ao chão e orou a Deus. Imediatamente ele deu ordem aos anjos. Mesmo que houve uma batalha, ele não desistiu do seu pedido. E você talvez já desistiu do seu pedido. Talvez você já parou de orar. Você parou de acreditar. Você já está seguindo outros caminhos. Você está aí perambulando, desorientado, perdido. Daniel perseverou 21 dias. E o anjo veio, o anjo Miguel batalhou por ele. O anjo maior venceu Satanás. E Daniel resistiu à tentação. O que é resistir? Permanecer convicto. Não importa quanto tempo vai demorar, o que importa é que você vai conseguir a graça desse Deus. A Bíblia diz que Abraão levou 15 anos, igreja, sem falar com Deus depois que foi chamado. E quando ele passou os 25 anos, que ele atingiu 100 anos, ele foi pai. Ele recebeu a promessa de Deus. Não importa o tempo que está passando. Jacó, a Bíblia diz que ele levou 21 anos. Foram 3 promessas que ele foi desafiado. Ele foi enganado pelo seu patrão. Depois se tornou sogro, né? Jacó foi enganado. Foi enganado. Labão enganou ele. Ele queria Raquel, deram Lia para ele, mas como era a lei, né? Quando tem lei, você tem que obedecer. A lei da terra é constituída por Deus também, igreja. E aí ele casou com quem? Casou com a Lia. Depois o sogro falou, tá bom, agora trabalha mais 7 anos, que eu te dou a Raquel. E ele, tudo bem. Não ficou chateado, bravo. Perseverou. Ele acreditou no seu sonho, que era a Raquel que ele amava. E depois ele trabalhou, conseguiu a Raquel. E daí? Agora não tenho dinheiro, não tenho condições financeiras de sustentar as minhas 2 esposas, a família está crescendo. Aí o sogro lá veio ele de novo. Tá bom. Fez a proposta para ele. E ele confiou em Deus. O sogro fez uma proposta indecente, que era praticamente impossível para o homem. Que as ovelhas que nascessem malhadas era dele. As puras era do sogro. Deus fez com que as malhadas viessem. Independente da ordem que ele deu aos servos para distanciar uma ovelha da outra, para que não se cruzasse. Sabe, igreja, quando Deus tem um processo na minha e na sua vida, quero ver operando Deus, quem vai impedir a bênção na sua vida? Talvez você está triste aí, né? Talvez você está aí chateado. Não, igreja, persevera. Se cumpra, acredita. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus, igreja. Se você não tiver fé nesse Deus que você serve, seja que nem o Monte Sião, aqueles que confiam no Senhor. Sabe, igreja, confiar de pouco é fácil. Lembra aquela passagem em Marcos 2:9 que fala que Jesus falou, pega a tua cama e ande que teus pecados estão perdoados?
e ali houve uma murmuração, houve ali uns cochichos, ele sonda os pensamentos, né, igreja? Ele esquadrinha o coração. Ah, é? Então vocês estão falando aí, quem é eu para perdoar esses pecados? É? Já? Qual que é mais fácil? Pega a cama e anda ou fala que teus pecados estão perdoados? Qual que é mais fácil? Para Deus, igreja, não existe impossível. Tudo é possível ao que crê. Para o homem, sim, é mais fácil falar do que determinar, de fazer. Muitos de boca, mas na hora de fazer, não cumpre. O homem é enganoso, igreja, porque o coração do homem é enganoso. O coração de Deus é diferente, igreja. Nós temos que entender uma coisa. Nós viajamos na Bíblia, quando você estuda a Bíblia. O Espírito Santo vai relatando as passagens. Quem creu na minha pregação? Quem tem crido na pregação de Deus? Muitos andam na dúvida, no talvez, quem sabe, não sei, se der errado. Muitos são assim, igreja. Por isso que a alma está doente, a matéria está fraca. A matéria é a carne. A Bíblia diz que o espírito e a carne tem que andar no mesmo nível, nem mais e nem menos, para ter um equilíbrio. Talvez você está sem equilíbrio, sem mansidão, ansioso, preocupado, agitado, nervoso, não está conseguindo ter uma resposta, porque você não está buscando a Deus, você está buscando a tua solução, você está querendo resposta para aquilo. Não! Busca o Espírito Santo, porque Ele proverá na sua vida. Igreja, a solução. Sabe, igreja, eu posso falar porque 25 anos servindo a Deus, eu apanhei muito, igreja, para chegar a esse nível, para entender o que é o querer de Deus. Ele conhece a nossa, como diz, a nossa natureza, não é verdade, né? A nossa natureza é totalmente diferente, igreja. Por mais que você nasça do Espírito Santo, a sua natureza é humana. Ele sabe os nossos limites. Nós nos irritamos. Ele sabe que nós dá um passo e dá 10 para trás. É verdade. Ele sabe que nós começamos um projeto e já desiste, porque primeira barreira você já desiste. Você não entende que temos que buscar o reino de Deus. E buscar o reino de Deus não é assim, não. Você já imaginou como é o garimpeiro? Você já teve no... Como diz meu irmão, teve lá na Serra Pelada. Hoje ele está na glória, né? Que é garimpar? Onde você sabe que ali tem, mas você não acha? Você sabe que ali tem ouro, mas você não tem paciência de peneirar ali. Garimpar, igreja. E para você garimpar aquele ouro, você tem um processo, tudo de preparar o ambiente, não é verdade? Tudo. Existe um processo até você chegar no que você quer. Mas tem gente que já quer chegar primeiro na resposta. E depois não há mais necessidade. Então nós não vamos conseguir chegar, né? Muitos preferem ficar precisando de ajuda do que ser um ajudador. Muitos querem só ajuda, é muito mais fácil, igreja. Mas ele não quer ajudar. Deus nos dá a oportunidade de ser intercessor. Porque ele fala bem claro, aquele que cuida dos meus, eu cuido dos seus. Você tem que aprender, orar, a buscar, ler a Bíblia, entender por que você está passando por esse processo. Ou você acha que a oração é te dar uma paz, de repente volta tudo de novo. Você tem que estar enraizado na palavra de Deus. Você tem que entender, estou passando por isso, isso é passageiro, essa tempestade ela vai passar, mas eu preciso passar por esse processo. Não é com oração que vai. Não, igreja.
A oração é para nos fortalecer, a caminhar. Mas a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E você precisa da fé. Então você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa estar baseado na palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E você sem fé, você não vai agradar a Deus. Está na palavra de Deus. Então eu preciso ouvir mais a palavra de Deus do que ficar ouvindo oração. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você vai entender o processo que está passando com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu trabalho, com a sua saúde. Você vai entender, porque você está lendo a palavra de Deus. Você está revigorado, avivado. Você está moldado, capacitado. Você está ali na presença, você está no azeite. Você vai entender que esse é um processo passageiro. Que cada tempo que estamos aqui, mais dificuldade nós vamos enfrentar, igreja. Porque o mundo é do maligno. O mundo que nós estamos não é nosso mais. Aquele que aceitou Jesus está separado desse mundo. Mas, porém, enquanto Jesus não vem buscar a noiva, que somos nós temos que resistir à tentação. Como? Praticando a palavra de Deus. A palavra de Deus é a rocha. Você vai constituir a tua casa, a tua salvação na rocha. Vai vir tempestade, vai vir doença, enfermidade, vai vir vento, vai vir contravento, vai vir tudo sobre vida. E você está ali, como diz a figueira, ela entorta, enverga, mas não quebra, porque está na raiz. É assim que você vai entender. E eu até então, quando eu não entendia, eu ficava procurando tudo que você possa imaginar que existe no mundo, eu acreditava. Mas eu não encontrei solução, só encontrei problema. Quanto mais eu buscava em outros deuses, aprenda isso, só tem um Deus, igreja. Quando eu ficava buscando mais em outros deuses e falava que isso era bom, que aquilo, eu ficava procurando, sabe o que acontecia? E aumentando meus problemas. Cheguei a ponto de tentar suicídio. Cheguei a ponto de me entrar na bebida, na prostituição, na jogatina. Fiquei desgovernado, fiquei desprovido, desprotegido. Mas quando eu entendi que eu estava seguindo um caminho errado, peraí, eu sou inteligente? Aqui eu estou sendo burro. A realidade é essa. Alguém está me induzindo ao caminho mau, se a palavra de Deus diz que ele pensa o melhor para mim, se ele tem plano de bem e não de mal. Então peraí, tem alguma coisa errada aqui. E quando ele diz que vinha para que tenham vida e vida com abundância, que ele traz alegria, mansidão, benignidade, ele pega o nosso fardo pesado. Aí, igreja, o que nós temos que entender? Peraí. Se eu sirvo a Deus, eu não fico chamando ninguém de picareta, não. Se eu sirvo a Deus, eu não falo mal de ninguém, não. Se eu sirvo a Deus, eu tenho um coração bom. Aquele que ofende o próximo com palavras, com gestos, com opiniões inadequadas, esse não pode dizer que serve a Deus. Porque quando Deus veio, ele estava na cruz com 2 ladrões, um do lado do outro. Então nós temos que entender uma coisa. Se está dando tudo errado na sua vida, então se comporta. Passa a inverter o quadro. Procura saber o que é ser filho de Deus, não criatura. Todos nós viemos como criatura, não como filho. E para ser filho existe o quê? Arrependimento. Comportamento que não é adequado a um homem e uma mulher de Deus chamado filho. Nós temos que entender uma coisa. Para sermos chamados filhos de Deus, temos que respeitar o livre-arbítrio que Deus permite a todos. Mas não incube eu a julgar, a comentar, sendo favorável ou desfavorável. Você é livre, siga quem você quer. Sabe, igreja, nós temos que entender uma coisa. Que eu não estou aqui procurando um ibope. Não estou procurando aqui agradar o homem. Porque do homem, ele não tem nada para me oferecer. Do homem não tem nada para sair que é bom. O que vai sair
é daquele que está lá no alto. Daquele que é o único que morreu na cruz por mim e por você. Sabe, igreja? Nós temos que entender que aonde tem muita bajulação, onde tem muito seguidor, onde que tem, ali mora o perigo. Porque quando Jesus veio ao mundo, ele era rejeitado. Porque aquele que segue Jesus não tem fama. Aquele que segue Jesus, ele é caluniado, ele é odiado, ele é apontado, ele é julgado. Aquele que está sendo aí adorado, fique esperto. Fique esperto. Porque aqueles que são caluniados, injuriados, bem-aventurados serão. Sabe, igreja? Nós não estamos aqui preocupados. Eu não faço live para chamar milhões. Porque eu não vou chamar, não foi para isso que eu vim. Eu vim para ganhar almas. E para ganhar almas, é mais fácil você garimpar ouro do que você conseguir uma alma para Deus. Ou você acha que está fácil ganhar alma para Jesus? Ou você acha que está fácil? Se você acha que está fácil, você está totalmente enganado. Porque Jesus, quando esteve nesse mundo aqui, aonde ele estava tinha multidões, mas era um ou dois, era salvo ou curado. Aquele que chama muita atenção, dá muito ibope, isso aí, hoje palhaçada, maquiagem, piada, muitas coisas que, engraçado, parecendo um circo, é que está trazendo milhões. Agora, prega a palavra verdadeira, quero ver se você vai ter seguidor. Não, não vai ter. Eu estou aqui para falar daquilo que Deus coloca no meu coração, porque eu quero garantir a minha salvação. No justo dia do juízo, vai estar eu e você lá. Aí nós vamos saber quem realmente era filho de Deus. Porque tem pessoas, muitos vão chegar diante dele e vai dizer: em teu nome eu expulsava, em teu nome eu curava, em teu nome eu fazia chover, fazia tudo. Aparta de mim que eu não te conheço. Nós temos que saber quem você está ouvindo e quem conduz a sua alma. É simples, igreja. É simples você saber quem está te induzindo. Tem pessoas que têm uma sensação de bem-estar, não é verdade? No mundo que vivemos, somos perseguidos, igreja. Se você não é perseguido, está correndo perigo. Aquele que anda com Jesus incomoda as trevas, igreja. Aprenda isso. A luz e a treva não se combinam. Onde chegar a luz, a treva não fica. Ela tem que ser dissipada. Ela tem que ser dissipada. O meu trabalho é tão edificante, a palavra de Deus, porque eu encontro dificuldade, igreja, de curtida, de seguidores, tanto aqui como no YouTube. E o senhor desiste de pregar a palavra? Não. Se eu ganhar uma alma para Jesus, não adianta eu ganhar só a minha, eu tenho que levar pelo menos uma para lá, senão eu não entro também. Entendeu? Eu tenho que me apresentar diante de Deus, com almas. Ou você acha que a sua é salva e os outros que se dane? Cada um para si, Deus para todos? Não, não é bem assim não, igreja. Não é bem assim. Você tem que entender que aquele que serve a Deus, ele enfrenta lutas. Basta você estudar a Bíblia, você vai ver. Você vai ver. Por isso que muitos estão sendo chamados, mas pouco é escolhido. Você vai procurar um bom trabalhador. Você chega ali, o cara fala: você fazer isso, você fazer aquilo. Você fala: opa, agora achei o cara bom. Aí quando você vira as costas, pensa numa manteiga. Pensa num fraco.
Só se empolgou para pegar o trabalho. Mas pensa no morcego. Hoje tem muitos assim. Em todo lugar. O cara que fala que faz isso, faz isso e tal, você... aqui não vai lugar nenhum. Tem experiência, igreja. Ou você acha que 25 anos na presença de Deus é fácil você ficar na presença de Deus, não daqueles que falam. Sabe, igreja, não é fácil você servir a Deus de corpo, alma e espírito nesse mundo não, igreja. Eu já abri mão de muitas coisas para andar com Deus. Talvez você não abriu mão ainda, talvez você não entende. Se você morasse comigo e convivesse, você ia falar assim, isso tem coragem. Nós temos que se preocupar em ganhar almas. E tem várias maneiras de se ganhar almas. Várias maneiras. Então essa palavra de Deus aqui, o tempo está se cumprindo, se você analisar. Filho de Deus foi enviado ao mundo, igreja. E muitos odiaram ele. Perseguiram, até que mataram. Está entendendo? Quem é esse que fala que cura? Quem é esse aí que fala que perdoa pecado? Está entendendo? Hoje o cara vem, promete um monte de coisa, todo mundo acredita. O próprio Filho de Deus foi matado na cruz. Você sabe por quem? Por aqueles que se diziam que servia a Deus, que falavam de Deus. Os hipócritas. Está cheio hoje. Hipocrisia. O que mais tem? Vamos se atentar às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, igreja. Que você vai entender qual é o processo que Deus está nos orientando nesse dia a dia. Que cada dia que passa, cada dia pior. Coisas que, olha, que Deus falava e está acontecendo. Pai matar filho. Filho matar pai. Pai matar mãe. Mãe matar pai. Sabe, igreja? Nós estamos vivenciando um período terrível. Ninguém tem mais segurança. Então, vamos despertar, igreja. Ainda há tempo. Estamos vivendo um tempo da graça. Porque vai chegar uma hora. Vai fechar. E daí? Mesmo que você venha procurar uma Bíblia, não vai encontrar. Você vai procurar templo, não vai ter. Não vai ter não, igreja. É bíblico. Que até aquele homem lá que falava, todo dia você encontrava ele. Nós corria dele porque ele só falava de Deus. Agora cadê ele? Não tem mais. Você sabe por quê? Deus é tão fiel que ele vai poupar os seus escolhidos. Quando ele deixar o Satanás dominar esse mundo, ele vai poupar a sua igreja. Ele vai levar os remanescentes dele. E aquele que ficar vai ter a sua outra oportunidade. E ai daquele que falar que Jesus salva. Se você quer ver você falar a palavra de Jesus. E vai ser um tempo, olha para você ver como vai ser um tempo que não vai ter... Olha, vai ser tudo uma alegria, paz. Não vai ter doença. Tá entendendo? Vai ser o tempo que o enganador vai enganar muitos. Aleluias. Se você entender o que o Espírito Santo está falando essa manhã, você vai procurar conhecer a Deus. Ainda há tempo. Se salvar, igreja. Ele diz que os últimos serão os primeiros. Sabe, igreja? Eu não quero estar nesse tempo. E eu creio que Deus não vai permitir. Por isso que eu me esforço agora. Porque eu não quero enfrentar essa barreira. Será que eu vou ter coragem de negar Jesus? Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil.
Aliás, vai ser impossível. Porque muitos não vão nem querer falar, porque vai ser uma época assim que está na Bíblia, que vai ser, ó, um mar de maravilhas. Alguém tem que enganar alguém, né? E Jesus não engana, não. Porque todos que entendem, quem estudar a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, os escolhidos de Deus só passaram lutas. Foram jogados no tacho, na fornalha. Isaías foi cerrado pelo meio, com as pernas para cima, assim, ó. Os discípulos foram. Pedro foi de cabeça para baixo. Sabe, igreja? Quer servir Deus assim? Não, não querem. Muitos querem conformidade. Mateus fala que Deus fala assim: não se conformeis com as coisas desse mundo. Tem pessoas que estão se conformando com a doença, com a perseguição. Ele está se conformado com o que ele tem. Tem gente que fala assim: eu já tenho minha casinha, tenho meu carrinho, tenho meu empreguinho, tudoinho. Sempre que Deus dá o melhor. Não estou dizendo para você buscar riqueza. Muitos confundem a palavra prosperidade. Prosperidade, igreja, é paz, alegria, mansidão. É um reino completo. Tem perseguições, tem tudo, mas você tem paz, segurança. Você sabe quem te protege. Você sabe o momento que ele vai te defender. Tudo é um processo necessário na nossa vida. Temos que passar por aquele processo. Nós temos que ser acrisolado, porque só vai entrar lá com Deus o perfeito. Perfeito, eu quero dizer, aos olhos de Deus. Aos olhos de homem você não vai encontrar perfeito. Aqueles que estão considerados nação justa, esses vão encontrar Deus. Aquele que anda na verdade, não compactua, não vive falando mentira, falando uma coisa na frente e por trás é outra. Não vive dois comportamentos. Vive um comportamento único, justo. Não fica ofendendo pastores. Não fica ofendendo nenhuma raça, independente do credo dele. Ninguém é obrigado a seguir quem você quer. Não, ele segue quem ele quiser. Nem o próprio Deus não interfere. Quem é você para vir entrar aqui e falar que quem é quem, que é isso e aquilo? Para com isso. Você está doente. Você precisa encontrar Deus. Sem Deus você não vai a lugar nenhum. Toma essa consciência. Além de nós ser dependentes de Deus, nós precisamos das pessoas. E Deus sabe o que Ele faz. Você fala mal de um pastor, fala mal de um padre, fala mal de quem quer que seja. Aí daqui a pouco, sabe o que ele vai acontecer? Você vai precisar dele. Você vai querer buscar outro, você não vai ter força. Você vai ter que ir naquele. Você vai ter que ir justamente naquele que você chamou de picareta. Naquele que você chamou de bandido. Você acha que Deus... A Bíblia diz que Ele é o próprio vingador, igreja. Ele vai pedir conta para mim e para você. Num dia desse, Ele pede conta. E muitos estão aí achando falando mal do aspecto da pessoa, falando mal do que a pessoa não sabe falar, fica aí debochando, zombando, que só tem, olha lá, 5 curtidas, olha lá dele, lá, tem 5 curtidas. Como o outro falou assim, nem seguidor não tem. Ou você acha que quem seguiu Jesus foi quantos? Conta pra mim. Seu ignorante. Quantos seguiram Jesus até hoje? Quantos? Quantos vão para a glória? Quantos? Quantos vão conseguir ir para Jesus? Quantos seguem Jesus de verdade? Quantos? Você conta nos dedos. Se a Bíblia diz que haverá 144 mil selados, trilhões de mundos, vão todos padecer, igreja. Deus ele age na justiça, não na emoção, no sentimento. Aleluia. Até me arrepio, olha. Me arrepiou o Espírito Santo que desceu sobre mim agora. Muitos estão achando que todos vão ser salvos.
que Jesus já morreu na cruz por causa de mim, que não precisa mais dizimar, nem ofertar, não precisa orar, não. Nós podemos fazer o que nós quiser, porque ele já deu livre-arbítrio. Vai nessa onda aí. Existe um processo para cada um de nós. Se Jesus teve o seu processo aqui na terra, nos ensinando que todos nós íamos ser zombados, caluniados, xingados, ofendidos, que nós ia parar na onde? Em muitos lugares que ninguém quer ir. E aí a pessoa pensa o quê? E você quer que eu venha pregar bonitinho aqui, pregar mentira? Pregar factoide, fake news? Vou pregar a verdade. Se você quiser me ouvir, ouve. Se não quiser, vai trocar de live. Vai pra outra live. Tem um monte de live aí mentirosa. Eu quero agradar a Deus. Fui chamado para ser atalaia. E ele diz, ai do atalaia, que não dizer para aquele que saia do seu mau caminho. Ou você acha que eu não falo assim com meus filhos? Falo! Falo! Sabe, igreja, nós temos que entender uma coisa. Saia do bajulo. Saia daqueles que estão te bajulando, te agradando, falando palavras que tá te... a minha esposa, a bispa, ela prega sobre mel. Mel é tão melado que... vai se melando aí. O abismo está um palmo do seu nariz, você não está vendo. Tem pessoas que estão sendo bajuladas aí por todo mundo aí. Filho, quando fica bajulando pai e mãe, você pode ver, olha o golpe. Quando ninguém te procura, quando alguém se afasta de você, porque você está dando fruto para Deus. Tá entendendo? Nós estamos aqui, igreja, falando uma coisa que é verdade. Eu não sei amanhã se eu vou estar aqui. Pelo menos eu me apresento ao meu pai dizendo, filho, tu me apraz, hein? Olha, lá você, hein? Olha. Ou chega lá, ô meu filho, que houve com você? Você baixou a cabeça, ficou com medo? Então você não confiava em mim. Eu mandava você falar e você desvirtuava, tinha medo de puxar a orelha, tinha medo de fazer o cajado mesmo, porque não estava te chamando para pregar, aí você começou a mudar o seu estilo para poder ser chamado. Tem gente aí que a agenda tá tão cheia que ele acha que ele faz chover, ele acha que é Elias. Não, igreja, não estou preocupado. Enquanto isso que eu estou pregando, eu estou preocupado em ganhar, primeiramente, salvar minha alma, né? E ganhar almas para Deus. E eu tenho ganhado. Nós temos que entender uma coisa. Para ouvir a minha live tem que ter estrutura. Se você não tiver estrutura para ouvir a minha live, você tá longe de Deus. Não estou dizendo que eu sou melhor. Leia a Bíblia e veja quem era Micaías. Você vai entender. Ou você acha que não existe mais Micaías? Pois eu sou descendente de Micaías. Não importa quem precisa ouvir, vai ouvir. Pode ser meu pai. Pode ser quem quer que seja. Minha esposa, meus filhos. Até o meu pastor, que eu sou submisso. Se ele precisar ouvir e Deus manda falar, eu falo. O que Natan fez diante do rei Davi? Meu rei. Meu rei. Meu rei. Um fazendeiro cheio de ovelhas, gado, e sequestrou uma ovelha. Único ovelhinha que aquele homem tinha. Ele tinha tantas ovelhas para comer, ele foi comer justamente aquela. A única que ele tinha. Me conta quem é. Porque isso aí é réu de morte. Quer saber mesmo? Quer saber, meu rei? Tem estrutura para ouvir, meu rei? Tem, conta pra mim. Esse é réu de morte. Como pode? O cara tem um monte de joelho lá, pegou, saqueou a única que ele tinha. Ele fez isso, tem que matar, tem que morrer.
Tem mesmo, rei? Tem. Então, me conta quem é. É você. Meu Deus. Você tem coragem de falar isso? Você tem coragem de falar isso? Tem. Pois Natan teve coragem de falar para o próprio rei Davi, segundo o coração de Deus. Está entendendo, igreja? Será que você falar isso para uma igreja, será que você vai ser chamado para pregar de novo? Não, não vai. Agora, se você estiver preocupado em ter ibope, você não vai falar. E Deus vai falar que não pode contar com você. Aí o diabo fala, agora eu vou usar. E daí? Sabe, igreja, eu não me preocupo se me chama ou não me chama. Amanhã mesmo é meu aniversário. Amanhã eu faço 62 anos e esse mês fiz 2 anos de consagração de bispo. Amanhã eu vou pregar aqui na cidade vizinha. Eu prego uma vez por mês, às vezes 2, mas não estou preocupado. Mas eu prego todo dia na live. Todo dia estou na live. Tá entendendo? E aqueles que estão me seguindo são os verdadeiros, viu? Eu glorifico a Deus. Que maravilha, né? Eu tinha 5 curtidas, eu fui gozado ali, alguém me gozou, né? Me chamou de picareta, que só tinha 5 curtidas. Aí, ó. Ó, aqui pra você, ó. 1.100 já, ó. Parabéns. Você que tá curtindo aí, ó. Tá? Parabéns pra você que tá me curtindo aí. Deus mostra que Ele tem aqueles que amam o servo de Deus. Esse que se agrada a Deus. Sabe, igreja? Muitos não vão morar na glória. E pensa que vai morar, mas vai se decepcionar no grande dia. Vai mesmo, vai. Sabe, igreja, o que eu aprendo no dia a dia? É melhor você se assegurar. Você tem buscado o reino de Deus ou você está buscando promoção? Você está procurando ibope? Isso não me chama atenção não, igreja. Se eu passar porque o que eu tenho passado, você nem vai acreditar. Tô aqui com o enfermo, coluna minha aqui, ó. Tô aqui, ó, tô enfermo. Tô falando de Deus. Raramente eu falo de mim. Tô com o meu carro na oficina. Já faz 2 meses. Não tenho dinheiro para arrumar o carro tá lá. Igreja. O primeiro orçamento ele fez, conseguiu dinheiro, mandei. Aí apareceu outro problema. Aumentou para 2.000. Agora, apareceu o terceiro problema. E ele disse que não vai ficar barato. E o senhor, como é que você está, bispo? Eu estou feliz. Quando eu morrer, eu não vou levar carro. Eu vou levar a minha alma. Se Deus quiser enviar alguém para mandar uma oferta para mim consertar meu carro, ele envia. Ele tem poder para isso, ou não tem? Mas também não fico pedindo para ele, ai, Senhor, toque em alguém, Senhor. Toque em alguém, Senhor. Não, tô em paz. Não ficais preocupados e ansiosos por coisa alguma, pelo que haver de beber, comer e vestir. Tudo ele providencia. Os animais, igreja, ó, os animais não plantam, não armazenam. Tudo eles comem, bebem. Os animais. E nós que somos filhos de Deus. E nós que somos filhos de Deus. Ele não vai fazer, igreja? Claro que vai. Como o senhor tem essa fé? Porque eu sirvo a Deus. Eu tenho segurança naquilo que falo. Eu não entro aqui para ficar falando mentira. Porque aí eu vou para o inferno direto, né? Não. Vou falar aquilo que eu vivo. É muito mais conforto você falar daquilo que você está vivendo. Como é que você pode falar que você entrou naquele rio, quase morreu afogado e conseguiu sair, vai lá falar para a pessoa, esse rio aí, ó, esse rio aí é perigoso. Você entrou nele? Não, como é que você pode falar que esse rio é perigoso? Mas me falaram que ele é perigoso. Para com isso. Eu tenho vivido os milagres de Deus na minha vida. Na minha vida, minha esposa, meus filhos. Onde eu tenho colocado as minhas mãos para orar. Eu tenho visto o milagre de Deus. Eu tenho visto. Então nós temos que entender que o tempo de Deus vai ser cumprido, igreja.
Amém, amado. Eu recebo e tomo posse. A Bíblia diz que aquele que deseja o bem para o próximo, assim ele recebe. Deus diz aquele que concorda que ele é profeta, profeta ele também é. Porque um profeta só pode conhecer o outro profeta. Então quando você profetiza na vida de alguém, você é profeta. Tá entendendo? Ah, mas eu não sou bispo, eu não sou obreiro. Não. Tá entendendo? Não é. Deus tem seus mistérios. Eita glória. Você acha que eu só estou de pé? Por quê? Porque eu recebo as orações. Tantas orações que eu nem tenho ideia de onde vem. Mas Deus coloca anjos sobre minha vida e sobre a sua também. É assim que Deus se agrada, amada igreja. Deus ele tem o melhor para mim e para você. O tempo será cumprido. No tempo dele, na hora dele, do jeito dele, do querer dele. Ele realiza tanto o querer quanto o realizar, igreja. E ele está realizando na minha e na sua vida, nessa manhã. Todos que estão aqui pedindo oração, eu como na qualidade de profeta, eu determino que você já recebeu. Você já recebeu. Pronto. Ah, mas se o senhor não orar, é ele que vai conceder. E estou liberando o que ele está mandando falar. Todos vocês que estão aqui nessa live, curtindo, me seguindo no canal do YouTube, que eu sempre falo, aqueles que estão felizes, os 360 que estão lá no canal do YouTube, porque eu estou bombardeando o inferno de oração para cima dessas almas. Então, se você entender o que é servir a Deus, eu fosse você, corria lá agora no YouTube, colocava teu nome lá, digita lá Bispo João Paiva e fala, opa, estou inscrito, estou nessa área, estou protegido, estou agora sobre a proteção desse Deus. Você acha que eu sou o quê? Anjo de Deus, igreja. Ele diz, eu dou ordem aos anjos, aos meus anjos, a teu respeito. Eu sou o anjo da igreja. Se ele me deu esse canal, então você está lá protegido. Estou bombardeando o inferno. São 3 orações diárias a favor da tua vida. E eu aqui no TikTok, bispo, também. São 6.155 que me seguem aqui no TikTok, que estão nas orações também. Glória a Deus, se esses que são 6.000 tivessem lá no YouTube, ficaria muito feliz, porque eu estou precisando de 1.000. E tá uma dificuldade. Tá vendo como é difícil levar alguém para o céu, igreja? Para o inferno tá cheio, o caminho é espaçoso. Para ir para o inferno o caminho é espaçoso, é largo. Há uma multidão, mas para ir para Cristo é um caminho apertado. É um caminho apertado. Quero ver você ir para a glória. Tá entendendo, igreja? Então, eu sei o compromisso que eu tenho. Eu sei o compromisso. Nós temos que entender uma coisa. Vamos seguir aqueles que têm compromisso com Deus. Como que eu sei, bispo? É muito simples. Se você está na live dele, Deus está te colocando aí. Se você não quer ficar, porque o inimigo não quer que você fique. Aprenda isso. Muitos, vou te falar uma coisa para você, Igor. Tem gente que já me seguiu no canal do YouTube. Eu vou falar assim, senhor, não tem vergonha de falar não. Pessoa discutiu, sabia? Cancelou a inscrição, sabia? Tem pessoas que cancelam. Como é que pode, hein? Foi lá, fez inscrição e depois volta e cancela. Ele pensa que a gente não sabe. Não foi nenhum, ainda foi em vários, igreja. Vários. Inveja. Olho gordo. Invejoso. Igreja. O mundo de invejoso, igreja, é a coisa mais triste que tem nesse mundo. Ele não quer ver você se destacando. Eu estou aqui glorificando e exaltando meu Deus nessa manhã, porque Ele que está me dando entendimento. Quem seria eu? Você acha que eu teria condições de ficar quase 1 hora? Já fiz live aqui de quase 2 horas, igreja. Porque o Espírito Santo me eleva no oceano do Espírito. Eu navego no oceano do Espírito. Porque eu me preparo, antes de eu entrar na live aqui de manhã, eu assisto no mínimo 3 pregações. Isso contando até na madrugada. Depois termina a madrugada,
Eu descanso um pouco. Aí eu vou ouvir 3 pregações da manhã, 6, 7 horas da manhã, eu estou ouvindo 3 pregações. Depois eu vou fazer a minha oração, que vocês podem olhar, tá aí nas redes sociais. São orações que eu coloco toda manhã. E depois eu me preparo para entrar aqui na live. Tá entendendo, igreja? Isso é submissão. Isso é comprometimento com a palavra de Deus. Isso é ganhar a alma para Jesus. Isso é se preocupar e falar o que Deus quer que nós falamos. Não estou preocupado aqui, hoje quantos vão me seguir? Não. Se Deus permitir eu chegar a 1000, Ele é Deus. Se Ele não permitir eu chegar a 1000, Ele continua sendo Deus. Eita glória, hein? E se meu carro for consertado, Ele é Deus. E se meu carro não for consertado, Ele continua sendo Deus. Tá entendendo, igreja? E se minha coluna for curada, Ele é Deus. E se Ele não curar minha coluna, Ele também é Deus. Essa é a segurança que eu tenho. Esse é o Deus que eu te ofereço nessa manhã. Esse é o Deus que quer que você entenda. Nós temos que entender uma coisa, amada igreja. Fácil não é. Você que está aí na live, quiser deixar teu WhatsApp aí, eu tenho várias. Eu faço oração para você, mando para você, tá? E todos têm a liberdade, quiser me abençoar também, ninguém é obrigado a nada. Hoje estou terminando essa campanha da Arca, hoje estou terminando o 2º mês. São 3 meses da Arca da Aliança, que está lá em 2 Samuel 2, versículo 11, onde diz que a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-Edom durante 3 meses. Ele abençoou toda a sua casa. Então, essa é uma campanha forte para quem quer viver a fé, né? Ninguém é obrigado a nada. Ô bispo, mas se eu não participar da campanha, o senhor ora por mim? Oro. É só deixar o WhatsApp aí. Eu ofereço a campanha, tiro dúvida e tudo. Mas eu não obrigo ninguém a nada. Quem sou eu? Eu não estou aqui para convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Eu prego a palavra. Quem ganha a alma é o Espírito Santo. É ele que convence. Então, nessa manhã, 10 horas e 58 minutos. Se você quiser deixar teu WhatsApp aí, eu anotaria aqui com o maior prazer e tiro toda a dúvida que você precisar. Também não vou ficar te incomodando com nada não, tá? Eu sou uma pessoa segura nessa área, tá? Né, Cláudia? Cláudia, tô falando aqui, Cláudia, para você, Fabiano, né? Quem tá aí, quiser deixar o seu WhatsApp, eu mando uma oração para vocês, tá? Mando uma oração para vocês, tá? Viu, Cláudia? Graziela, tá? Eu mando para vocês. Quem quiser colocar aí o WhatsApp aí, eu mando oração para vocês. Eu também tenho um canal, um grupo, Momento de Orações, 24 horas constantes. Eu tenho um grupo que tem lá orações 24 horas. Pessoas que ficam colocando orações lá. Eu aprendi que Deus falou assim para mim, cuidai dos meus que eu cuido dos seus. Então eu fico mais focado nas almas do que, tá entendendo? Aí Deus cuida de mim, cuida dos meus filhos, cuida dos meus negócios, cuida de tudo, do meu ministério, tá entendendo? Estou fazendo aquilo que eu aprendi. Né? Então eu tenho o Instagram, tenho 5 Facebook, eu tenho uma rede da minha igreja lá, tem 424 mil curtidas, visualizações, não é curtida, visualizações, é a minha página da Assembleia de Deus, Ação Profética. Olha lá em cima, tá vendo lá, né? Então, e tenho mais 4 grupos do Facebook, tudo está com 5 mil. Tem o Instagram, tem 2 Instagram. Tem aqui o TikTok, tem o YouTube, né? Então eu procuro fazer o ID de Deus. Foi por isso que ele me chamou. Hoje eu estou 24 horas fazendo a obra de Deus. Estou aqui, dia 14 agora, estou marcado a perícia, né? A perícia perícia médica, né? Estou confiante que eu vou conseguir o auxílio. Deus sabe que eu preciso do auxílio. Deus sabe que eu não estou mentindo. Deus sabe a situação que eu estou vivenciando. E tudo que você planta, você colhe, né? E sou contribuinte, 23 anos no INSS, né? Hoje a minha esposa que trabalha, que mantém a casa, a bispa, né? Deus abençoou ela com trabalho abençoado. E onde ela está indo para o 3º mês, foi já registrada, passou a experiência. Está muito feliz lá. E aí nós vamos tocando a obra de Deus.
Porque ele diz que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Amém? Então, o que vem da boca de Deus, ele mandou parar. E eu obedeço. 11 horas. Querido Deus, amado Pai, Tu és soberano, meu Pai. Soberano.